Olá, essa é a terceira parte da aula de número 7, onde nós vamos falar sobre osciladores harmônicos forçados. Então, nas últimas videoaulas, a gente tratou alguns exemplos de oscilador harmônico. A gente falou sobre o oscilador harmônico simples, falou sobre o oscilador harmônico amortecido. Agora nós vamos tratar o caso mais geral, que é o caso do oscilador harmônico forçado, que ele é essencialmente um sistema massa-mola, assim, igual aquele que a gente já estudou, só que com a diferença que existe agora uma força externa agindo sobre a partícula. E essa força externa é uma força que depende do tempo. Então, a equação geral do oscilador harmônico forçado vai ser essa daqui. Note que tem o termo que depende da força elástica, um termo de amortecimento também, assim como anteriormente, e agora tem esse termo extra, uma força externa que age sobre a partícula de massa m, tá? Então a equação diferencial, ela assume essa forma, esse formato aqui. Note que esse formato aqui é muito parecido com a equação amortecida, né? Aliás, a equação do oscilador amortecido é a equação complementar dessa daqui, a equação homogênea dessa. Se eu fizer a equação homogênea dessa daqui, eu obtenho a equação do oscilador harmônico amortecido. Só que agora a gente tem uma equação não homogênea. Então a gente tem que dar conta de resolver essa equação não homogênea. Esses parâmetros que aparecem na equação são parâmetros que a gente já conhece, né? O gama está relacionado com a força resistiva, é dado por essa expressão, e o ômega zero está relacionado com a força elástica da mola, depende da constante elástica da mola, é dado por essa expressão. Só queria chamar a atenção aqui que, diferentemente como nós fizemos no caso anterior, agora eu estou chamando essa frequência angular aqui de ômega zero e não simplesmente de ômega mais. Então essa aqui é a frequência natural do oscilador. É a frequência com que esse sistema massa-mola quer oscilar, independente de ter uma força externa aqui ou não. Eu estou chamando de ômega zero porque mais para frente vão aparecer outras frequências, então é só para a gente poder diferenciar uma coisa da outra, tá? E essa força externa, a gente vai analisar um caso em que ela é uma força do tipo harmônica também. Então, vamos pensar num sistema massa-mola como esse daqui, que possui uma frequência natural de oscilação dado por ômega zero, que depende da constante elástica da mola, e ela é posta para oscilar sobre a ação de uma força externa que oscila com uma frequência diferente de ômega zero. Então, note que ômega é a frequência de oscilação da força externa e ômega zero é a frequência de oscilação natural do oscilador, ok? Resolver uma equação diferencial não homogênea como essa daqui envolve duas partes. A gente precisa resolver a parte homogênea e a parte não homogênea, né? A equação homogênea, que é a equação complementar, é igualzinha, é idêntica à equação do oscilador harmônico amortecido, que nós estudamos na última videoaula. Portanto, essa solução aqui a gente já sabe como obter. Vamos ver como é que a gente faz para obter uma solução particular da EDO que a gente precisa resolver. Devido ao formato da força externa, né? A força externa ela é uma coisa que oscila com cosseno, então eu vou propor uma solução particular que tem esse formato aqui. Então a solução particular ela é essencialmente um cosseno também, só que com alguns parâmetros livres para eu poder ajustar à medida que for necessário, né? Então essas constantes b e φ que aparecem aqui são parâmetros que eu preciso determinar quais são esses parâmetros em função dos parâmetros da equação para poder de fato encontrar uma solução particular dessa equação, né? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso daqui. Primeiro, se a gente está supondo que isso aqui é uma solução da equação diferencial, então se eu substituir ela na equação diferencial, essa identidade aqui deve ser satisfeita, né? Aqui é a equação que a gente precisa resolver, já substituindo o f de t pela força que aparece lá, né? E se a nossa solução proposta é essa daqui de cima, as derivadas primeira e segunda dessa solução são essas escritas aqui. Agora é só uma questão de colocar todo mundo ali na equação diferencial e comparar o lado esquerdo com o lado direito dessa equação. Então, substituindo todo mundo ali dentro, eu vou chegar nessa expressão aqui. Um pouquinho grande, né? Tive até que quebrar a linha aqui um pouquinho, ó.
Então, esse é o primeiro termo da equação, o que está do lado esquerdo da igualdade, e isso tem que ser igual o que está do lado direito da equação. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Do lado esquerdo da equação, nós temos termos que dependem de cosseno e temos termos que dependem de seno. Só que o argumento do cosseno e do seno é esse daqui, né? O ômega t mais φ. Se do lado direito da equação eu tivesse termos que dependessem de cosseno de ômega t mais φ e seno de ômega t mais φ, eu poderia, por simples comparação, encontrar esses coeficientes. Mas acontece que o que tem do lado direito é um cosseno de ômega t só. Então, eu não posso comparar esse termo com este, por exemplo, porque esses dois cossenos são diferentes, né? Um tem uma fase φ e o outro não tem uma fase φ. Então, o truque que eu vou usar para resolver essa equação aqui é transformar esse cosseno de ômega t em algo mais parecido com ômega t mais φ, que é o que tem do lado esquerdo da equação. De que maneira que a gente pode fazer isso? Bom, essa é a igualdade que a gente está trabalhando. Aí eu vou fazer a seguinte coisa. Cosseno de ômega t é a mesma coisa que cosseno de ômega t. Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou somar mais φ e menos φ. Vou acrescentar φ e tirar φ de dentro do argumento do cosseno. Isso não altera a igualdade, né? Então eu tenho cosseno, somei φ e tirei φ, não mudou nada. Só que se eu rearranjar os termos, como da maneira que está escrito aqui, ó, entre parênteses eu vou chamar esse aqui de primeiro termo. Esse é o primeiro termo, menos φ. Eu posso usar agora aquelas fórmulas de soma de arco da função cosseno, porque essencialmente eu tenho cosseno de uma coisa menos outra coisa, né? Então esse aqui é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do primeiro vezes o seno do segundo. Isso aqui é uma maneira de escrever a função cosseno de ômega t, que é um negócio bem simplesinho, em termos de cosseno de ômega t mais φ e seno de ômega t mais φ. Parece uma complicação, né? Eu saio de um termo simples e escrevo um termo complicado. Só que esse termo complicado aqui, ele permite eu poder comparar o lado esquerdo com o lado direito da equação diferencial. Então, substituindo esse cara aqui, ó, cosseno de ômega t, por tudo isso que a gente fez, eu vou chegar nessa expressão aqui. Isso aqui que está escrito aqui embaixo é só o lado direito da equação, tá? Então, as equações que eu estou comparando ou melhor, os termos que eu estou comparando na equação são este aqui é o primeiro termo, este aqui é o segundo termo. Agora basta comparar termo a termo, né? Coeficiente do cosseno de um lado com coeficiente do cosseno do outro, seno de um lado com seno do outro. Então, fazendo essa comparação, ó, o que está em verde são os coeficientes do cosseno de ômega t mais φ. E aqui desse lado da equação é a mesma coisa, né? O que está em verde é o coeficiente de cosseno de ômega t mais φ. E o que está em rosa é o coeficiente do seno de ômega t mais φ. Então, essa comparação direta aqui permite eu relacionar os parâmetros envolvidos nessa equação. Então, fazendo isso, né, a parte verde tem que ser igual à parte verde, rosa tem que ser igual à parte rosa, e eu fico com essas duas equações aqui, ó. Ômega 0 menos ômega ao quadrado vezes b tem que ser igual a f0 sobre m vezes o cosseno de φ. E 2 gama ômega b tem que ser igual a f0 sobre m vezes o seno do ângulo φ. Lembrem-se que o que eu estou tentando fazer com esse monte de conta aqui? Eu propus uma solução particular que tem esse formato aqui. Então, o que eu preciso fazer para mostrar que de fato isso aqui é uma solução particular é descobrir quem são os coeficientes b e φ em função dos coeficientes que são dados da equação diferencial. Então, eu quero resolver essa equação e achar quem é b e quem é φ. Deixa eu voltar lá na equação que a gente estava aqui. Então, eu quero descobrir quem é o b e quem é o φ. Ok? Essa equação aqui é sempre válida, né? É uma equação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui é sempre igual a 1. Então, no lugar do seno ao quadrado, eu posso colocar tudo isso que aparece aqui nessa equação, né? Eu posso isolar o seno aqui, jogar esse coeficiente aqui para o outro lado, e o seno de φ vai ser igual a esse termo dividido pelo f0 sobre m. Da mesma maneira, o cosseno de φ
eu posso isolar ele nessa expressão aqui, eu tenho uma expressão para o cosseno de φ. Aí eu coloco todo mundo aqui nessa equação e eu fico com a seguinte coisa, ó. Seno ao quadrado de φ eu posso substituir por isso aqui ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de φ eu posso substituir por isso daqui ao quadrado. E isso tudo tem que ser igual a 1. Resolvendo essa equação aqui, que não é muito difícil, isso me permite isolar a variável b, que é justamente quem eu quero determinar. Então, fazendo essa continha, eu consigo isolar a variável b e mostrar que b é igual a essa expressão aqui. Então, note que o b depende da intensidade da força, que a gente chamou de F0 sobre m, né? Depende da massa também, dividido pela raiz quadrada de termos que dependem das frequências. Ó. Note que aqui aparece a frequência fundamental de oscilação do oscilador e também a frequência da força externa, da fonte externa ao qual a partícula está sujeita. Então, ótimo, já resolvi a parte do B, já descobri quem é o B. Falta determinar quem é o φ. Quem é o ângulo φ, que eu tenho que colocar lá na equação para dar certo. Essa expressão aqui ela pode ser obtida dessas duas sem muitas dificuldades, né? Lembra que tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu pegar dividir esta equação por essa, eu chego nessa expressão aqui. Ah, mas não depende de b, ó, porque quando eu dividir isso daqui por isso, tem b de um lado e tem b do outro, eles se simplificam e sobra só essa expressão aqui. Então, significa que o ângulo φ que precisa ser escolhido lá na IDO, na solução da IDO, ele é a tangente a menos 1, ou o arco tangente dessa expressão aqui que depende das frequências de oscilação do oscilador. Então, ótimo, com isso aqui eu determinei quem é o parâmetro B e quem é o ângulo φ que precisam ser escolhidos para que aquela solução seja de fato uma solução. E por fim, a gente tem então que a solução particular da equação diferencial vai ser dada por essa expressão aqui. Aqui eu não me dei o trabalho de escrever o ângulo φ em função das frequências, para não ficar muito poluída a equação, mas lembre-se que esse φ que aparece aqui, ele depende das frequências também, tá? Ele depende da frequência de acordo com essa expressão aqui, ó. Muito bem, ainda falta uma parte. Isso aqui é uma solução particular da equação diferencial. Mas determinar a solução geral de uma equação diferencial significa saber também a parte homogênea, a solução da equação complementar. E a solução da equação complementar, como nós já vimos, ela é a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido. Portanto, a solução que a gente está procurando como homogênea é a solução do oscilador amortecido, que é essa daqui, né? Essa é a equação diferencial. E essa solução ela pode assumir três formatos diferentes dependendo dessas condições. Se vocês se lembram bem, o oscilador amortecido ele se divide em três casos, né? O que a gente chama de subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido, dependendo dos coeficientes. Se o termo de resistividade da força é maior ou menor que o termo de força elástica, né? Então vai depender de quem é maior que quem aqui, né? Se o gama é maior que o ômega zero, igual ou enfim. De qualquer maneira, essas três soluções aqui, em qualquer um desses três casos, elas podem ser representadas graficamente por esse gráfico que nós vimos lá na videoaula anterior. Então observem que, independente de qual seja a solução, independente de qual seja o caso, se é o superamortecido, criticamente ou subamortecido, todas elas tendem para zero quando a gente espera um tempo suficientemente grande. Então, tanto a solução que oscila quanto a solução que cai exponencialmente com o tempo, se a gente esperar um tempo suficiente, elas se anulam. Então, essa solução aqui, essa parte da solução diferencial, a gente costuma chamar de solução transiente, porque ela é uma parte da solução que acontece, mas que desaparece rapidamente. É uma parte da solução que não vai permanecer. Ela vai existir por um curto intervalo de tempo e depois vai sumir. Eu vou pegar aqui como exemplo, ó, pode ser qualquer um desses três casos, mas eu vou escolher esse caso subamortecido, que é o caso em que a solução ainda oscila, né?
a força elástica ainda é maior do que a resistência. Só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Então, nesse caso aqui em particular, a solução homogênea, ou a solução da equação complementar, é esse primeiro termo. É um termo de cosseno que oscila, e a frequência de oscilação do cosseno é a frequência natural do oscilador. Mas tem também esse termo de amortecimento, o exponencial de menos gama t, que é o que faz a solução decair exponencialmente com o tempo, né? Que é o que faz com que a amplitude vá diminuindo à medida que o tempo passa até eventualmente se extinguir. Então, essa é a parte da solução homogênea. E essa é a parte da solução particular. Lembra que a gente propôs a solução particular com esse formato, né? B e φ. A gente já sabe quem é o B, já sabe quem é o φ, mas eu não vou substituir nessa fórmula aqui para não ficar uma expressão muito complicada. Vamos deixar assim, com os coeficientes assim por enquanto. Então, para um tempo suficientemente grande, esse primeiro termo aqui da equação ele vai desaparecendo à medida que o tempo passa, porque tem esse termo de amortecimento aqui. E se a gente esperar um tempo suficiente, a solução geral da equação diferencial vai sobreviver somente à equação da particular, a equação da parte não homogênea da equação. Então, olha que interessante. No início, a solução que a gente tem é uma coisa que oscila com a frequência natural de oscilação do oscilador e também oscila com a frequência da fonte externa. Então é uma combinação dessas duas oscilações. Mas à medida que o tempo passa, esse termo aqui vai ficando cada vez mais desprezível. Então a solução ela começa a tender para algo que oscila só com a frequência de oscilação da força externa aplicada. Então a solução que a gente tem ela vai tender a ter a mesma frequência de oscilação que a força externa e não a frequência natural de oscilação do oscilador. Então, só para a gente lembrar, né? Essa aqui é a frequência fundamental de oscilação e essa é a frequência da força externa. Quando a gente escolhe tempo suficientemente grande, e o que eu quero dizer grande é quando esse parâmetro de tempo aqui é muito maior que 1 sobre gama. Então, essa primeira parte aqui ela tende a desaparecer, por isso a gente chama essa primeira parte aqui de solução transiente, e essa segunda parte ela vai prevalecer. A gente costuma chamar ela de solução estacionária, que é para onde a solução do sistema tende de fato à medida que o tempo fica grande demais. Ok? Na próxima parte, a gente vai estudar um pouquinho do fenômeno de ressonância e também o princípio da superposição.